Então, pessoal, muito bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje são 24 de novembro de 2023. A gente vai dar início à nossa aula do Centro de Estudos da Faculdade de Medicina aqui da UFMG. Hoje a gente tem a honra de ter como nosso palestrante, né, nosso professor, o Dr. Carlos Alberto Ruiz. O Dr. Carlos Alberto, ele é médico, mastologista, ginecologista, assistente doutor da mastologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ele também foi presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia entre os anos de 2011 e 2013. Quem será o nosso debatedor é o professor Clécio Lucena, professor adjunto do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, mestrado e doutorado pela UFMG e diretor de defesa profissional da Associação Médica de Minas Gerais. Professor Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Fique à vontade. Eu acho que ele travou. Não. Não. Desculpa. Era só Era só... compartilhamento? Isso. Compartilhou. Está Ah, perfeito. perfeito, querido, perfeito. Vocês estão me ouvindo bem, Eduardo? Tá excelente. Pronto. Então, assim, primeiro eu queria agradecer a você, Eduardo, a todo esse pessoal, meu amigo pessoal, Clécio, pelo convite. Eu lembro que nós estávamos terminando o Congresso Brasileiro de Mastologia aqui em São Paulo, no mês de outubro, quando o Clécio me disse, me convidando para poder conversar com vocês a respeito desse assunto que hoje é muito importante. Sempre foi e hoje ainda mais, né? E a gente vai entender no decorrer da exposição a importância enorme desse tema. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, obviamente, a não ser cirurgião e amar muito o SUS. Eu trabalho no SUS desde 1978, quando entrei na Faculdade de Medicina da USP aqui em São Paulo. Então, assim, o SUS é responsável pela minha formação, o SUS é responsável, na verdade, por tudo aquilo que eu consegui desenvolver no decorrer da vida em relação a montar estratégias administrativas relacionadas, obviamente, às questões que dizem respeito a priorizar quem mais precisa, que é o nosso paciente, nas várias áreas, mas em especial na mastologia como um todo. Bom, para esse ano no Brasil, são esperados 73 mil novos casos de câncer de mama. Desses 73 mil novos casos, 17 mil mortes. Ainda se morre muito por câncer de mama no Brasil, infelizmente, e a gente vai tentar explicar por que isso acontece. Para nós termos uma ideia, o câncer de mama para atingir 1 centímetro demora em média de 8 a 10 anos, né? Então, imagine só quanto tempo a gente tem para esse diagnóstico precoce. E se a gente olha no SUS hoje e observa que 80% dos diagnósticos no SUS são realizados através de nódulos palpáveis, em média com 3 a 4 centímetros, a gente pode imaginar quanto tempo, né, nós deixamos de aproveitar para esse diagnóstico precoce como um todo. Muito se fala do autoexame, né, no diagnóstico especificamente, ou na presunção diagnóstica, só que, assim, a gente começa a palpar o nódulo de mama a partir de 1,5, 2 centímetros, né? E essa é uma questão. Quando a gente fala de rastreamento, quando a gente fala de mamografia, o rastreamento é população assintomática. Se eu palpei o nódulo de mama, ele deixou de ser rastreamento, né? Ah, mas Carlos, e os pacientes confundem muito. A gente observou no Outubro Rosa, né, um número enorme de pacientes que, quando perguntadas a respeito se fizeram mamografia, se não fizeram mamografia, elas falaram, eu não fiz, mas eu me palpo todo mês, como a sociedade preconizou, como o meu médico falou. Então, aparentemente, elas se apercebem que, eventualmente, existe uma condição de substituição. Se eu faço o autoexame, eu não preciso fazer mamografia. E óbvio, né? O acesso à biópsia, o esclarecimento rápido faz toda a diferença. Esse diapositivo é interessante porque mostra que a mortalidade por câncer de mama no Brasil continua crescendo, né? Quando a gente compara Áustria, Estados Unidos, França e Alemanha, a incidência continua aumentando como aumenta no Brasil, mas a mortalidade lá é decrescente.
E quando a gente fala de Brasil, são vários Brasis, não é um Brasil só, né? Então, quando a gente compara especificamente a região norte, nordeste e centro-oeste, que são esses três últimos aqui, a gente percebe que a mortalidade continua crescendo. Quando a gente fala da região sul e sudeste, a gente percebe uma estabilidade na mortalidade, né? Então, aqui vem um primeiro aprendizado. Não existe medida única para o Brasil inteiro. Reconhecer a individualidade faz toda a diferença para direcionar adequadamente as estratégias mais adequadas para aquela região, para aquele estado, para aquela cidade como um todo. Bom, como a gente detecta precocemente, antes da palpabilidade? Mamografia. Mamografia é, de fato, o mais importante. Eu falei que na palpação eu palpo a partir de 1,5, 2 centímetros, aqui o diagnóstico é subcentimétrico, é milimétrico, né? As calcificações, na maioria das vezes, através da mamografia, né, na presunção diagnóstica de um carcinoma como um todo. Já falei para vocês que a definição de rastreamento é avaliação periódica de mulheres assintomáticas. E quando a gente fala de rastreamento, assim como vacina, assim como uma série de ações em saúde pública, a cobertura ideal mínima é 70%. 70% é a cobertura ideal mínima. Bom, aqui no Brasil nós temos várias leis, né? Então, nós temos a lei da fiscalização para o rastreamento mamográfico universal e efetivo para mulheres acima de 40 e 70, até entre 40 e 75 anos. A aplicação também da lei que fiscaliza para o início do tratamento no máximo 60 dias. Realização de reconstrução mamária é lei no Brasil. Equiparação entre métodos de diagnóstico e tratamentos, né, da Anvisa e SUS, ou seja, a Conitec e a ANS, é lei, né? Mas a gente vai perceber que papel aceita tudo, né? Se a gente não monta uma estrutura para poder colocar em prática essa lei, ela vira, na verdade, piada, né? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente se preocupa primeiro com a carroça antes de se preocupar com os bois que vão fazer essa carroça andar como um todo. E quando a gente compara, né, INCA e as várias sociedades médicas em nível nacional, então a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Sociedade Brasileira de Mastologia, existe uma diferença no que um preconiza e do que o outro preconiza em si. O INCA, Ministério da Saúde, bienal a partir dos 50 a 69 anos. As outras sociedades, anual a partir de 40, entre 40 e 75 anos. Mas por que isso é importante para nós? O pico de incidência do câncer de mama na mulher europeia e americana é 65 anos. O nosso pico de incidência aqui é entre 45 e 55 anos, ou seja, o nosso pico é 10 anos antes, especificamente, do que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Então, de novo, né, não dá para a gente transplantar, né, um fluxograma, não dá para a gente transplantar um projeto sem entender a realidade de cada um como um todo. Para a gente ter uma ideia, né, quase 35% dos casos de câncer de mama no Brasil acontecem antes dos 50 anos. E depois dos 70, 16%. Então, se a gente segue o INCA, a gente vai deixar de cobrir 51% da população. Quando a gente fala da FOSP aqui de São Paulo, né, a Fundação Oncocentro, a gente chega nos mesmos números em si. Quando a gente fala da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é anual a partir dos 40 anos até 75, a gente aborda 79%. E se a gente pegar e não assumir como temos assumido hoje, que o término seja entre 74 e 75, mas sim quando existe uma expectativa de vida maior de 7 anos para a gente poder fazer, obviamente, o rastreamento, a gente chega a 89%, né? Então, na verdade, a recomendação da sociedade acaba sendo mais abrangente e atingindo aqueles índices de 70%, que é o que a gente espera numa cobertura mínima, especificamente, porque é 70% da população-alvo que precisa ser rastreada como um todo. Bom, a nossa realidade. Hoje nós temos no Brasil pouco mais de 5.500 mamógrafos, 2.600 deles através do SUS. Se a gente fizer uma conta rápida,
multiplicando o número de dias do ano por número de mamografias diárias, nós teríamos um potencial de realizar 32 milhões de mamografias por ano no Brasil. Se nós pegarmos as mulheres acima de 40 anos, na nossa realidade, são 22 milhões. Em outras palavras, o problema não é mais mamógrafo, né? Estão sobrando mamógrafos, talvez muito provavelmente mal distribuídos, né? Os grandes centros com uma concentração maior, eu acho que aqui no eixo da Paulista, em São Paulo, eu tenho mais mamógrafos, certamente, do que eu tenho no Amapá, em Rondônia, no Acre, em Roraima, em vários estados da região norte como um todo. Mas, de qualquer forma, não é a questão mamógrafo. Eu lembro, quando eu era presidente da sociedade, que eu sempre tive ligado a essas questões de políticas públicas, que a campanha era a gente conseguir mamógrafo, né? Porque era mamógrafo que faltava. E o que a gente percebe é que, assim como a medicina é a ciência das verdades transitórias, eu acho que a política pública também é o estudo das necessidades transitórias. O que é necessário hoje não é amanhã e vice-versa. Então, entender a realidade, novamente, é muito importante. E quando a gente observa a cobertura mamográfica em nível Brasil, a gente percebe que a média, ou seja, o ideal seria a gente atingir 70%, e o estado que melhor tem um desempenho melhor é a Bahia, né, chegando perto de 40% como um todo. Mas a média nacional é 21%. Então, estamos muito distantes dos 70%. Então, essa discussão que fala, mas Carlos, é o INCA que tem que predominar, a sociedade que tem que predominar em relação à orientação, isso não tem o menor sentido ser discutido quando a nossa realidade é essa. E eu estou falando de 21%, não é acima de 40 anos, eu estou falando de 21% acima de 50 anos bienal. Né? Então, para a população-alvo, segundo o Ministério da Saúde, né, o nosso rastreamento, na verdade, ele não existe. E como pode ser esse rastreamento como um todo? Ele pode ser de dois tipos, oportunístico e organizado. Né? Organizado é quando eu conheço a população, e oportunístico são mutirões. Né? Quando eu ouço a palavra mutirão, eu já me arrepio. Por quê? Porque o foco é mamografia, e não pode ser mamografia. Né? Mutirão é a minha assinatura como gestor de incompetência de realizar aquilo no decorrer do ano, daquilo que eu preciso, dentro, obviamente, de todo o meu planejamento, e faço, né, de uma forma isolada esse processo de mutirão. É claro que para algumas realidades, onde o acesso é zero, onde a condição específica de mobilidade é muito restrita, talvez sim, vale a pena. Né? Nós temos trabalhos de vários colegas em nível nacional que mostram que você colocar, né, um mamógrafo num barco na região amazônica para facilitar o acesso das pacientes é importante. O problema que se estabelece muitas vezes é, ok, essa mamografia dessa população deu alterada. Como é que eu vou fazer para tratar? Como é que eu vou fazer para orientar especificamente? Porque quais são essas principais estratégias? Porque a questão não é mamografia. Sempre que eu planejo algo relacionado especificamente com a questão de rastreamento, a mamografia é um dos aspectos, mas tudo começa com a educação. Vamos refletir um pouquinho, por que será que é só 21% das mulheres, né, que fazem mamografia, né, acima dos 50 anos em nível bienal? Então, eu acho que educar, falar mais, né, desmistificar a questão da morte, porque todo mundo tem medo de morrer, as pacientes fazer, medo de achar alguma coisa, é medo porque hoje no Brasil, 80% das classes C e D, quem sustenta os lares é a mulher. Né? Então, você imagina uma mulher para fazer mamografia, não vai trabalhar naquele dia, vai ganhar menos, vai colocar menos comida na mesa dessa família. Você acha que ela vai fazer mamografia? Óbvio que não vai. Né? Então, a gente tem que criar qualidade de acessibilidade, né? Buscar ativamente. E se essa mamografia der alterada, já ter, obviamente, quem vai fazer essa biópsia, né? Se essa biópsia der alterado, quem vai tratar, quem vai seguir. Ou seja, o rastreamento não é mamografia. Rastreamento é educação, mamografia, biópsia, tratamento e segmento. E navegar essa paciente. Hoje, cada vez mais,
o papel do navegador tem se diferenciado. O que é o navegador? Eu chamo de concierge de luxo, né? Ele que vai te assistir do começo, quando você entra no hotel, até a sua saída do hotel. Então, o navegador é aquele que vai, na verdade, desde que você entra do rastreamento até o final do seu tratamento, em caso de biópsia positiva, está acompanhando e assistindo você. Isso tem que ser reavaliado permanentemente, porque quando você cria um fluxograma como esse, você resolve um gargalo, você cria outro gargalo. Antigamente, a mamografia era o gargalo. Hoje, a gente sabe que a questão da biópsia do tratamento são os novos gargalos em si. Lembrem que tem a lei dos 60 dias, ou seja, a biópsia positiva até o tratamento não pode demorar mais do que 60 dias como um todo. E aqui vem os primeiros 3 grandes segredos da estratégia preventiva. Se vocês guardarem esses 3 primeiros segredos, eu já estaria muito satisfeito, né, dentro desse nosso bate-papo, né? Então, o primeiro segredo, educar e informar. O segundo segredo, educar e informar. O terceiro segredo, educar e informar. Tudo começa com a educação, pessoal. Tudo começa com a informação qualificada, com a desmistificação, né? Obviamente, criar condição de acesso, obviamente, criar condições de resolutividade, né? A gente fala muito das questões do Outubro Rosa, das questões de rastreamento, mas, infelizmente, ainda tudo fica muito na palavra, né? Ações específicas que mudem esse cenário, infelizmente, a gente enxerga muito pouco. E aí fala, o governo X, o governo Y. Olha, desde o governo Lula de 2009 até o Bolsonaro de 2019, não houve mudança nenhuma. Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, a mesma cobertura com os mesmos problemas. Então, a questão é além da questão política, né? E é isso que a gente precisa entender e chamar para a gente, enquanto sociedade, essa responsabilidade como um todo. Para vocês terem uma ideia, a cobertura mamográfica, quando a gente fala de casos de câncer de mama avançado, SUS, 43% dos casos de câncer de mama entre 2018 e 2019 eram localmente avançados. Com a pandemia, só piorou. Sistema privado não está bem, mas está melhor do que o SUS, né? Então, assim, por que o sistema privado acaba tendo, isso é um trabalho do nosso amigo, irmão, professor Rufo, por que o sistema o privado acaba tendo uma melhor condição de diagnóstico? Por questões de acessibilidade, obviamente, né? E o que o retardo no diagnóstico pode acarretar? Olha só, 4 semanas de retardo, 10 vidas perdidas, 8 semanas, 20 vidas, 12 semanas, 31 vidas, né? Ou seja, políticas focadas em minimizar o atraso no acesso e início do tratamento salvam vidas, né? Salvam vidas. E a gente vê nesse diapositivo também que quanto maior o número de dias de atraso no início do tratamento, maior é menor é a sobrevida, maior é a mortalidade, né? Esse é um trabalho do professor Blaker, que mostra para a gente isso quando a gente excede os 60 dias de atraso. Então, assim, a gente fala em quimioterapia de quinta geração, a gente fala de tratamentos maravilhosos, mas o básico ainda é o diagnóstico precoce. Esse tem um impacto importante na mortalidade. Então, direcionar estratégias para que isso possa ser viabilizado faz toda a diferença. Olha só que interessante, quando eu comparo SUS e privado, atendimento até 30 dias, quase metade no privado é atendido, né? Mais que 60 dias, quase metade do SUS. Tem a lei da reconstrução, né? Foram realizadas entre 2015 e 2020 quase 90 mil mastectomias. Apenas 17 mil, 18 mil foram reconstruídas, né? Então, assim, você percebe que não é a lei, mas é a condição de você criar em centros específicos, multiplicar esses centros com profissionais habilitados para que essas questões possam ser resolvidas. E aqui, qual a diferença entre a ANS e Conitec? Olha, eu não tenho, então, aqui eu vou falar da ANS. Então,
Na Conitec, que é o SUS, eu não tenho painel genético, eu não tenho PET-CT oncológico, eu não tenho ressonância magnética, eu não tenho marcação tumoral pré-químio, eu uso de medicina nuclear, radiofármacos e cirurgia, eu não tenho também. Biópsia percutânea assistida por mamotomia, a vácuo, por a mamotomia, eu também não tenho. O acesso a essas medicações, trastuzumab, abemaciclib, pertuzumab, sacituzumab, pembrolizumab, trastuzumab, deruxtecan, olaparib, gosserilina, ou seja, eu não tenho acesso e aí a gente começa a entender, né, a grande diferença, principalmente nos extremos, ou seja, da paciente metastática à paciente localmente avançada, por que existe uma diferença entre SUS e privado como um todo. E aqui vem o que eu estou dizendo para vocês. Quando eu comparo SUS e privado entre todas as pacientes, é pior no SUS do que no privado. Casos avançados, pior no SUS do que no privado. Agora, olhe, pasmem, quando eu comparo casos iniciais, SUS e privado é igual. Então, se eu quero atingir a equidade, o diagnóstico precoce me fornece o processo de atenção que atinge essa equidade, que é através do quê? Do diagnóstico precoce. SUS e privado só é igual na realidade do nosso país hoje se eu diagnostico precocemente. E, obviamente, quando eu falo de recorrência, SUS e privado é muito diferente, né? Recorrência local e sistêmica, acesso à medicação, faz toda a diferença para a mortalidade, né, ou para a probabilidade de sobrevida dessa mulher. Esse é um trabalho muito interessante que foi feito pelo Datafolha, encomendado pela Gilead Oncologia, que fala do quê? De nível de conhecimento de câncer de mama das mulheres em nível Brasil, valorização de diagnóstico precoce e adesão aos exames preventivos. Foram avaliadas mais ou menos 1.000 mulheres, 17 minutos de entrevista no final de 2022 e a publicação foi agora, em julho, agosto, setembro desse ano. Então, dessas 1.007 mulheres, a média etária era de 43 anos, a enorme maioria eram mulheres negras, 56%, 35% branca, 3% amarela, 1% indígena. A enorme maioria, obviamente, só tinha SUS, né? Uma pequena amostra, 20% delas, próximo disso, atendimento privado como um todo. Bom, o nível de conhecimento, quando perguntado a respeito de câncer, elas se dizem bem informadas, 69% delas, e como que elas obtêm essa informação? A internet ainda é, obviamente, o instrumento mais importante para essa informação, mas o médico está muito perto da internet, né? Então, 26% vão buscar informação com a internet, 25% com o médico, ou seja, o médico ainda é muito importante na informação. Eu iria além, né? Os profissionais de saúde são muito importantes nessa informação. E você vê que o Outubro Rosa ainda tem, na busca de informação, um apelo muito pequeno, né? Mas a gente vai ver daqui mais para frente o que significa o Outubro Rosa para as pacientes como um todo. Então, quem utiliza a internet, obviamente, o Dr. Google é o mais acessado, né? A gente vê até o Drauzio aqui presente em 3% das vezes. Mas olha só as informações que são obtidas através da internet e que passam para a paciente. Então, aqui, na afirmação sobre câncer de mama estimulada, concorda totalmente ou concorda em parte? O autoexame é fundamental na prevenção contra o câncer de mama. Percebe o que a gente plantou, né? Em mulheres jovens, o ultrassom é indicado para o diagnóstico de câncer de mama. Não se fala disso, né? O autoexame não é o mais importante. É claro que num país como o nosso, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que 80% é palpável, ele pode fazer o diagnóstico. Mas se eu quero prevenir o câncer de mama, não é o autoexame, né? É a mamografia. Ultrassom para mama é péssimo, né? Ah, mas Carlos, eu tive um paciente que conseguiu fazer o diagnóstico através do ultrassom. Isso não existe programa de rastreamento com ultrassom, né? Então a gente vê, né, as mulheres impregnadas com essas informações como um todo. E vejam, 98% já ouviram falar da campanha do Outubro Rosa. Então o Outubro Rosa é importante, né? É um meio importante, sim,
para que a gente possa falar mais sobre câncer de mama como um todo. A gente precisa sempre educar e informar todos os envolvidos na trajetória da paciente, em especial os profissionais de saúde. A gente está fazendo um trabalho aqui no estado de São Paulo bastante interessante. O professor Baracá, aqui da ginecologia de São Paulo, ele é o coordenador da saúde da mulher no estado de São Paulo. E ele me convidou para eu fazer parte das questões que dizem respeito ao câncer de mama no estado de São Paulo. Então, é um programa de rastreamento e detecção precoce. A gente dividia antigamente o câncer de mama em palpável e não palpável. Hoje é visível, né? A paciente abre a blusa, você vê o câncer de mama, ou seja, a gente tem esperado muito, a gente tem retardado muito a resolutividade desses processos. Para o estado de São Paulo, para esse ano, são 20 mil novos casos, cidade de São Paulo, 6 mil novos casos. O estado de São Paulo é dividido em várias DRSs. A gente trouxe a Sociedade Brasileira de Mastologia para dentro da secretaria como um todo. Em cada uma dessas DRSs eu tenho um mastologista para orientar o responsável técnico, porque muitas vezes o técnico não faz, não é porque ele tem má vontade, eu tenho certeza que não, mas ele não tem a informação técnica adequada para a adequada realização como um todo. Então, tempo até o diagnóstico, a gente sabe que precisa ser, ou seja, mamografia alterada até a biópsia 30 dias. Quando eu comparo as várias regiões do Brasil, na região norte é 56 dias, nordeste 41, centro-oeste 39, sudeste 31, sul 35, e médio estado de São Paulo 26 dias. Quando eu falo tempo de tratamento, ou seja, é a lei dos 60 dias, da biópsia até o tratamento, olha só, região norte, 196 dias, nordeste, 162, centro-oeste, 182, sudeste, 176, sul, 177, ou seja, se a gente rememorar aquilo que eu falei há pouco, que o número de dias de retardo impacta diretamente na sobrevida, olha só a nossa realidade, né? Apenas, olha a média nacional, a média do número de casos, a porcentagem do número de casos de câncer de mama com o início do tratamento nos vários estados, né, quando eu falo especificamente das médias, 35%, 124 dias em nível nacional. Rio de Janeiro, 160 dias, né, para fazer o diagnóstico. Apenas 9% estão dentro dos 60 dias. A média nacional, então, 35%, que é a média que está dentro dos 30 dias, a gente vê, estado por estado, com muita informação, né, faltando, na verdade, esse tipo de esclarecimento. No estado de São Paulo, é 164 dias o tempo médio entre o diagnóstico e o tratamento. Nós temos que ampliar, como estamos fazendo isso aqui na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, a biópsia para o diagnóstico de câncer de mama. São Paulo já tem uma lei desde 2021 que, tendo nódulo clinicamente suspeito, eu não preciso mandar de volta para a UBS para direcionar para a biópsia. Eu posso mandar, sim, para um centro secundário ou terciário para realizar essa biópsia. A gente acaba perdendo muito tempo, né? Mamografia alterada, manda de volta para o centro de saúde, para depois mandar para um especialista, para depois mandar especificamente para realizar o procedimento. Não, a gente pode mandar direto para o procedimento. Quais são as ações que estamos desenvolvendo aqui em São Paulo? Treinar agente de saúde, porque é ele que vai capilarizar a informação, a educação na casa do paciente. Navegação de paciente, acesso facilitado à mamografia, busca ativa de quem não fez. No diagnóstico, priorizar pacientes sintomáticas, não dá mais para a gente enxergar o câncer e não fazer nada. Priorizar locais que fazem biópsia, fluxo facilitado para exames alterados, centros de resolutividade, acesso à tecnologia mais avançada e, óbvio, né, multitrans e interdisciplinaridade na humanização desse processo. Né? A medicina é um exercício de empatia. Medicina é um exercício de empatia. É só a gente se colocar no lugar do outro para entender, né, a falta de acesso, a demora, a repercussão disso em tudo que é importante na vida da gente. Tratamento, priorizar as referências, construir convênios com o terceiro setor, otimizar tratamento do câncer como um todo. Né? E a gente trouxe a sociedade para dentro especificamente da secretaria especificamente. Por quê? Qual que é o objetivo? Integrar comunidade, terceiro setor e a sociedade médica, que é onde estão os técnicos que têm especificamente
a informação qualificada, né? Ou seja, é ele que precisa, na verdade, multiplicar essa informação, na busca de beneficiar quem mais precisa, né? A mulher como um todo, né? Por quê? Porque a gente percebe que nas cidades, por exemplo, Rio Claro, nós temos um amigo aqui, o Daniel Butros, que cuida do câncer de mama em Rio Claro. Não tem fila de espera para biópsia, não tem fila de espera para mamografia, não tem fila de espera especificamente para o tratamento. Rio Claro tem 200 mil, né? 200 mil habitantes. Ou seja, se isso é conseguido numa cidade com 200 mil, quantas com menos em nível Brasil eu tenho, ou iguais, que eu posso multiplicar o que foi feito lá? Então, a gente, na verdade, copiar os modelos para tentar, na individualidade, estabelecer o que pode ser feito, faz muita diferença. E aqui uma homenagem à Tininha, do grupo Unacan, que sempre dizia, já é falecida, foi a minha segunda mãe, que ela falava, quem procura acha e quem acha cura. Né? Então, estimular as mulheres a procurar, desmistificando a morte, valorizando a vida, porque são milhões de sobreviventes de câncer de mama, faz toda a diferença. Muito obrigado pela atenção de vocês, meus queridos e queridas. Professor Carlos, muito obrigado. Magnífica apresentação. Eu já passo agora para o Dr. Clécio, para as considerações. Obrigado, professor Eduardo. Professor Ruiz, mais uma vez, brilhante, parabéns. É sempre uma emoção ouvir a sua apresentação. Eu acho que aqui eu não tenho como deixar de citar a importância que o professor Ruiz tem para a Sociedade Brasileira de Mastologia. O professor Ruiz, quando ele foi presidente, ele revolucionou a cara da nossa sociedade, implantando um novo perfil, uma série de ações que até hoje ainda são extremamente relevantes dentro da nossa sociedade. E mesmo após a gestão do Ruiz, ele esteve o tempo todo envolvido em uma série de atividades da saúde pública ou das políticas públicas da nossa sociedade. E como vocês tiveram a oportunidade de ver, o conhecimento que ele tem em relação à nossa realidade, não só do sistema público, mas do Brasil, do país como um todo, é absolutamente relevante. Eu acho que essa apresentação trouxe para a gente, traz para a gente a realidade do que é o Brasil. E antes da gente querer fazer muito mais queixas e reclamações sobre a realidade, é preciso a gente compreender, para a partir dessa compreensão, a gente buscar alguma mudança, alguma estratégia para tentar reverter a cara do que a gente tem assistido a cada ano, a cada momento, né? Então, assim, acho que, antes de mais nada, eu queria agradecer o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da nossa faculdade por ter trazido esse assunto, da mesma forma que pesar pelo fato da gente ter um público tão pequeno aqui para assistir essa apresentação, que eu acho que isso mereceria um público muito maior para estar aqui assistindo. E, mais uma vez, Ruiz, muito obrigado por ter aceitado e por estar aqui conosco fazendo essa conversa, esse bate-papo. Então, assim, realmente é uma honra e um orgulho tê-lo aqui conosco no departamento. E não tem como a gente aproveitar essa oportunidade para estar discutindo algumas coisas. Eu acho que a realidade do que o professor Ruiz trouxe aqui para a gente, ela é importante. Mais do que qualquer coisa, a gente conhecer sobre essa realidade é fundamental e é importante a gente entender que dentro da mastologia, o papel que a gente faz é muito mais provocar, estimular e dar sequência ao andamento dessa carruagem. Porque quem faz o rastreamento, quem é responsável pelo rastreamento, quem é responsável pela atenção primária, são os profissionais da própria assistência básica, é o pessoal da ginecologia, são as outras especialidades da atenção primária. Então, assim, é fundamental que a gente provoque esse processo de educação. Como o Ruiz falou, assim, educação é fundamental. Educação em saúde é mais do que necessário para todos aqueles que estão envolvidos. E, obviamente, quando se fala em rastreamento por câncer de mama, nós tivemos no Congresso Brasileiro de Mastologia, que aconteceu na primeira semana de outubro, em São Paulo, e eu estava numa das primeiras mesas do evento e, na verdade, assim, o que me chamou a atenção era que a gente busca o tempo todo, e obviamente isso é papel dos eventos científicos, é trazer uma realidade diferente do que na prática a gente precisa ter e fazer.
A realidade do Brasil como um todo é completamente diferente e extremamente heterogênea. Então, assim, é muito ruim, e eu acho que é um caminho equivocado, a gente querer planificar a questão do rastreamento do câncer de mama de uma maneira uniforme em todas as regiões. Então, são países diferentes, com realidades distintas dentro desse universo que é o Brasil. Então, a gente precisa entender e estratificar que a necessidade de adequação dessas políticas de rastreamento, e quando se fala em rastreamento, a gente também precisa compreender que rastreamento não é simplesmente oferecer mamografia à nossa população, existe toda uma rede, uma cadeia. Se a gente oferece apenas a mamografia, nós vamos estar muito mais criando um problema do que solução. Então, a gente precisa, além da mamografia, oferecer toda a sequência do que precisa ser, os métodos complementares, o acesso às biópsias, o acesso adequado, no momento adequado, ao tratamento do câncer de mama, porque, como foi aqui mostrado, o impacto ele é extremamente ruim do ponto de vista do atraso, não só do atraso diagnóstico, mas do atraso do início do tratamento. Então, na verdade, a gente precisa conhecer toda essa realidade e adequar o que tem de pontos positivos para saber distribuir isso de uma maneira como um todo. Então, na verdade, o que a gente precisa entender é, primeiro, o papel de nós médicos ele é extremamente relevante, seja na questão educacional, mas também na questão assistencial, não tem como negar isso. O poder ou o papel do poder público também ele é fundamental e cabe a nós cobrar que o poder público nos dê condições adequadas e necessárias para poder mudar essa realidade. E, obviamente, eu acho que a gente precisa cada vez mais acreditar, eu brinco e falo, na verdade não é uma brincadeira, é uma fala muito séria, o Sistema Único de Saúde, o SUS, é o maior programa de saúde pública, é o maior programa de inclusão social do mundo. Nós não temos nenhum outro país no mundo que tenha uma população coberta pelo sistema público como o Brasil, em que 70% da nossa população é dependente do sistema público. Então, se a gente transformar isso aí, ou buscar isso aí dentro dos nossos 220 milhões de habitantes, nós vamos ter facilmente aí algo em torno de 160, 170 milhões de pessoas dependentes do SUS e uma proporção extremamente grande de profissionais da medicina atuando dentro desse sistema. Então, assim, a gente tem cada vez mais valorizar e buscar trazer esse sistema para a nossa realidade que o câncer de mama merece. Então, professor Ruiz, parabéns mais uma vez. Eu queria, de novo, agradecer a oportunidade que você nos deu de estar aqui conhecendo e conversando sobre esse assunto. Obrigado, Clécio, pelas palavras. Nossa, você sabe que o objetivo da gente é poder transformar esse assunto, popularizar esse assunto e trazer as pessoas para dentro, né? Eu sempre lembro aqui da nossa amiga Rosemar, lá de Goiânia, que junto com o Rufo faz um trabalho maravilhoso, né, em políticas públicas. A gente começou a falar de políticas públicas, era uma salinha, né, num adendo do Congresso, no meio da tarde, quando você tinha painéis enormes e importantes para a formação científica, e a gente sempre concorreu. Hoje, nós estamos inseridos dentro do Congresso, no horário nobre do Congresso, porque, vejam, olha que importante, o diagnóstico precoce, tratar rapidamente, tem uma diminuição da mortalidade que poucas medicações têm, ou seja, o diagnóstico precoce é o grande segredo. Vocês viram, né, quando eu comparo o SUS e comparo o privado, a equidade é atingida com o diagnóstico precoce. Então, a gente investir no diagnóstico precoce faz toda a diferença, né? Então, assim, a gente percebe cada vez mais, eu tenho certeza, numa próxima oportunidade que eu vier atualizar, vai ter mais gente escutando, porque ainda as pessoas acham que não tem muito a ver, né, elas com o SUS. Nós temos tudo a ver com o SUS. Todos aqui que me assistiram foram formados pelo SUS. Todos aqui que me assistiram tiveram o seu desenvolvimento técnico pelo SUS. Sabe, eu acredito que a devolutiva de todo esse aprendizado talvez seja a gente poder entender e modificar essas questões que pegam tão profundamente em nível SUS. Por quê? Porque todos nós somos responsáveis, né? É muito gostoso o pessoal falar assim, eu trabalho no Hospital X, eu trabalho no Y. A gente não vê muitas pessoas falar, não, eu sou só SUS, né? Como se fosse algo que envergonhasse, né?
Pelo contrário, é o responsável pela nossa formação. E sua presença faz toda a diferença em si. Obrigado, viu, Clécio? Obrigado pelas palavras. Obrigado, Ruiz. E só reiterando o que você apresentou, assim, infelizmente o que a gente tem assistido assim, é um abismo, e é assustador como esse abismo está crescendo cada vez mais, do ponto de vista de assistência no SUS versus sistema privado. Como você mostrou, assim, acesso às etapas do processo diagnóstico, acesso às medicações, acesso à questão do tratamento, acesso à reconstrução. Então, isso tudo está cada vez muito distante entre um e outro. Então, a gente precisa ter uma atenção maior e enxergar essa realidade de uma maneira muito cuidadosa, exatamente para tentar minimizar ou diminuir essa diferença, porque assim, o impacto é absurdo. Os gráficos que você mostrou, o Novita já tinha nos apresentado isso anteriormente também, não aqui, mas nos eventos nossos, né, da sociedade, nas reuniões da diretoria, em relação a essa questão de apresentar esses dados para a gente, porque realmente nos preocupa muito como é que a gente está assistindo quase que de maneira passiva essa diferença tão assustadora que é entre um sistema e outro. Não, e o legal, né, da história, o Novita hoje é o responsável por trazer o Ministério Público brasileiro para junto da gente, né, Clécio? Uhum. Porque muito dessa apresentação foi feita para o Ministério Público. Exatamente com qual sentido? De novo, né? Somos nós, técnicos, que precisamos orientar, frente a essa experiência, o que pode ser feito pelo Ministério Público, né? Tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente não pode mudar, e a gente entender essa diferença, porque qualquer processo e projeto que eu faça, hoje em nível SUS, vai fazer diferença. Então, entender adequadamente todo esse fluxo é muito importante. Ótimo. Professor Vai. Carlos, a gente é só elogios aqui no nosso chat e temos uma pergunta da professora Lamanda. Professora Lamanda, a senhora gostaria de fazer a pergunta diretamente? Claro, vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada, Edu, pela oportunidade de falar aqui, professor. Eu estou encantado com a sua apresentação. Nós somos aqui uma instituição de ensino, como aí também, instituição pública de ensino, totalmente independente e vinculada ao Sistema Único de Saúde, né? Nos diversos níveis, no primário, no básico, né? O primário, no secundário, no terciário. É muito importante essa sua fala de hoje, para que haja uma compreensão da nossa realidade e focar nas estratégias que, de fato, podem fazer grande diferença, que às vezes são pequenas ações que vão fazer muita diferença. E eu queria abordar principalmente a questão que o senhor coloca do diagnóstico precoce. Eu acho que a corrida contra o tempo é nesse ponto, não é? E aí há uma responsabilidade das sociedades, dos especialistas, em subsidiar aqueles setores que estão responsáveis pelas políticas públicas. É exatamente essa integração absolutamente necessária. Nesse ponto do diagnóstico precoce, que aí eu tinha feito uma pergunta, professor, qual a sua impressão? Porque eu tenho visto uma movimentação em nível de Ministério da Saúde, aqui mesmo nós tivemos alguns eventos com secretários da atenção primária e da atenção secundária aqui, pedindo assim, uma parceria entre a academia e o Ministério para encomendando alguns trabalhos. E com uma participação muito, muito forte de telemedicina. Então, por exemplo, a telemedicina na redução das filas, teleconsultoria, na própria atenção básica, um prontuário eletrônico capaz de fazer um fluxo, ou pelo menos para poder disponibilizar um prontuário único, para poder permitir um acompanhamento da população em geral. Então, aplicando isso nessa questão do diagnóstico precoce, na sua avaliação, como que o senhor enxergaria essa introdução dessa ferramenta no sentido de otimizar esse tempo, que eu acho que esse realmente talvez fizesse realmente a diferença
na evolução e na mudança dessa história natural. Se você faz um diagnóstico precoce, acho que tudo fica mais fácil. Até o tratamento, né, professor? Até o tratamento é mais fácil, até o tratamento é mais barato. Então, tudo isso eu acho que é preciso, inclusive, apresentar para esses setores que são responsáveis pela implementação da política, o quanto isso é valoroso. E essa telemedicina, como é que ela entraria aí, professor? E muito obrigado, viu, pela apresentação. Eu que agradeço suas palavras, Alamanda, muito importante a sua colocação, é de alguém que vive o SUS mesmo, né? É de alguém que tem esse expertise e se apercebe de todas essas dúvidas que pairam na questão de como a gente pode agilizar melhor essa atenção. Você sabe, querida, é assim, toda ferramenta é válida, né? Toda ferramenta que possa trazer um diferencial é válida. Eu gosto muito da questão da telemedicina no segmento da paciente. Eu acho que ela não substitui, obviamente, né, o exame clínico do médico com o paciente. Nós trabalhamos em instituições de ensino, né, o contato visual, olho no olho e físico no exame clínico como um todo, acho que é um diferencial importante na atenção do paciente como um todo. Mas o prontuário eletrônico, a telemedicina, acabam ajudando na questão de navegação. Eu tenho um controle melhor desse processo. Você sabe que, assim, aqui no HC de São Paulo, algumas vezes, em função de não ter navegação, o paciente acaba repetindo 2, 3 vezes o mesmo exame. Por quê? Porque ele marca um retorno para depois de 2 meses para ver o exame. Ele não pode vir, ele falta. O que acontece? Mais 2 meses para marcar. Pronto, o exame venceu. Percebe? Então, se eu tenho um navegador que está observando isso, vai poupá-lo disso. Né? Então, é o que você falou, tem impacto no custo, tem impacto na qualidade de vida dessa pessoa, né? E vai ter impacto, obviamente, no diagnóstico precoce. Né? Assim, o que a gente percebe hoje? Se eu tenho 80% no SUS de câncer de mama palpável, com 3, 4 centímetros, e eu sei que, em média, para atingir 1 centímetro demora de 8 a 10 anos, alguma coisa está muito errada. Né? Alguma coisa estamos deixando de Está fazer. errado, né, professor? Por isso que o nosso envolvimento é importante. Sabe? Não é Isso, fulano, beltrano, não, tem que ser todos interessados todos. por esse assunto. O meu objetivo principal aqui hoje, eu estava até conversando isso com o professor Clécio, é motivar as pessoas a essa participação. Sabe? Sim, Uma andorinha só não faz verão. Juntos, não, somos sempre mais fortes. com Sabe? E esse certeza. entendimento, sabe, trazendo para as pessoas, olha, não é vergonha você trabalhar no SUS, pelo contrário, foi quem te educou, quem te fez crescer. Não tenha vergonha do seu pai e da tua mãe, pelo amor de Deus. Exatamente, professor. E eu acho que assim, e contudo, com todas as dificuldades, ele abrange, ele tem universalidade, ele é equânime e ele está aí para todo mundo, né? Professor, e já te aproveitando um pouco mais, e até o telediagnóstico. Eu digo assim, digamos que a questão não é número de mamógrafos, ok, mas muitas vezes a dificuldade é quem interprete o exame. Claro. Então, digamos assim, no mundo ideal, se a gente distribuísse os mamógrafos de maneira bem ampla aí para os vários locais, para facilitar o acesso. Claro. Aí, quer dizer, aquelas mulheres terão acesso à mamografia. Tem um Claro. técnico que faz a mamografia. E aí, a interpretação seria à distância. O que o senhor acha disso? Você sabe, Barretos tem um programa nesse sentido, né? O pessoal de Barretos tem vários subdistritos hoje em Rondônia, em outras regiões do norte do país, exatamente executando esse tipo de exame e transmitindo on time para a central em Barretos como um todo. Porque a imagem ela pode ser, né, facilmente guardada na Exatamente. nuvem e ser avaliado por profissionais À distância. competentes. Claro, sabe, essa questão é muito importante. E você faz leitura dupla, tripla, sabe, sem muita dificuldade em si, quando você facilita especificamente essa transmissão. Totalmente favorável. Barreto já mostrou isso para a gente. A questão não é, Excelente. no modo de entender, essa, né? A questão que fica é assim,
Por que Barretos instituiu áreas em algumas regiões? Porque ele entendeu que não é só fazer a interpretação da imagem. Então, eles vão, na verdade, apadrinhar um hospital, criar uma estrutura de resolutividade, né? Sim. A gente viu, são O 30 problema é o depois, né, professor? Claro, é essa questão, Linda, exatamente. Resumiu bem o que eu ia falar. O problema é o depois. Muito obrigada, professor, maravilhoso. Obrigada, Obrigado. Clécio, obrigada, Edu. E bom Obrigada, dia para todo professora. mundo, obrigada. Obrigado, professora Lamanda. Eu não vejo mais nenhuma pergunta aqui no chat. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, professor Carlos, para a gente aproveitar a presença dele? Ruiz, Qualquer... enquanto o pessoal cria coragem de perguntar alguma coisa a mais, se eu te perguntar, você vê vontade e coragem do Brasil mudar a estratégia de recomendação do rastreamento do INCA, dos 50 aos 69? Olha, é assim, você vê, todos esses dados que eu mostrei, que são pífios, é de 50 a 69, né? Uhum. Então, a discussão, na verdade, Clécio, é assim, mesmo que eu expanda, se não existir uma política que desmistifique, trazendo as mulheres para fazer o exame, vai continuar 21%, percebe? Vai continuar nos mesmos níveis que nós temos. Eu acredito, sim, como já existe em algumas cidades do estado de São Paulo, o estado de São Paulo ainda ele não tem isso como regra, mas o Rio de Janeiro já tem projeto de lei nesse sentido, né? A gente está tentando construir algo aqui no estado como um todo. Mas eu diria para você, a questão ela é muito mais de educação, desmistificação e acessibilidade do que aumentar, na verdade, a idade, que já é muito importante, porque na nossa realidade no Brasil, 34% dos cânceres de mama são antes dos 50 anos. Não vou cobrir essas mulheres, percebe? Então, essa mudança, ela é importante sim, né? Indo ao encontro do que você falou. E a sociedade brasileira tem brigado muito por isso, né? No Ministério Público, o nosso primeiro processo em nível de mudança é exatamente esse, né? Porque isso, mais do que as medicações, vai fazer toda a diferença, como falou a Alamanda aqui para a gente agora, que eu vou operar com cirurgias menores, eu vou usar menos droga, ou seja, quando eu falo em farmacoeconomia, é tudo de melhor para o próprio sistema. Então, é o sistema ajudando o próprio sistema quando eu faço o diagnóstico precoce. Ótimo. Bom, apesar... bom, ninguém mais enviou mensagem no chat, mantém-se somente os múltiplos elogios, muitos realmente, todos eles válidos pela apresentação. Eu acho que a gente tem uma finalização agora desses trabalhos desse ano no Centro de Estudos, com uma magnífica aula do professor Carlos. Eu queria agradecê-lo mais uma vez por ter aceito o convite lá, ainda de prontidão, né, Clécio? Foi só uma conversa super rápida, assim, que eu pedi o Clécio uma indicação e ele rapidamente me pôs o nome do senhor. Eu fico muito grato pela disponibilidade de estar conosco no dia de hoje. Bom, não havendo mais perguntas, eu então me despeço. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Edu. Obrigado, Clécio, a todos os meus amigos e amigas aqui presentes. Estou sempre à disposição para poder falar sobre isso e outros assuntos também, mas isso é muito importante. Sabe, lembrar sempre, o nosso pai, a nossa mãe é o SUS. Não vamos renegá-los, vamos amá-los, valorizá-los, porque é deles que nós viemos. Tá? Então, agradecer novamente, Clécio, tudo de bom para você. Não vou falar de futebol, mas eu vou falar assim, do agradecimento pleno a todos que puderam e dirigiram as perguntas para mim também. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado, doutor Carlos. Valeu, Luiz. Obrigado. Clécio, obrigado Valeu. pela Obrigada, parceria, pela professor. ajuda. Obrigada, Obrigado. gente. Bom Uma boa dia. sexta-feira para todos. Obrigado para vocês também. Bom dia. Obrigada, parabéns. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau.